Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Estudo esse que nós estamos nos aprofundando no livro de Salmos. Nós já estamos na 10ª semana e tem sido uma bênção ter a sua companhia e poder meditar nesse livro tão especial. Você sabe que antes de nós entrarmos no assunto, no tema de hoje, nós fazemos a nossa oração, para assim pedirmos a presença do Santo Espírito de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado porque mais um dia o Senhor reservaste esse momento para que nós possamos ter esse encontro especial contigo, para que nós possamos meditar na tua palavra. Nós clamamos a presença do teu Santo Bom Espírito, para que ele nos ensine a tua palavra, pois nós cremos pela fé que o texto de hoje, como por completo toda a tua palavra, foi inspirada pelo mesmo. E nada melhor do que ter a presença do autor da tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, quarta-feira, estamos aí já nos aproximando do encerramento da semana. O tema do nosso estudo guiado de hoje é a parábola da videira do Senhor. Foi nos apresentado aqui o Salmo 80. O Salmo 80 é bastante interessante. Salmo escrito por Asaf, que fala de uma situação em que o salmista clama a Deus para que faz a sua oração, o seu louvor, para que o povo de Deus fosse restaurado, para que o povo de Deus retornasse para Deus de forma por completa e se tornasse aquilo que um dia já tinha sido. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa meditação e reflexão. O primeiro ponto é: Israel é retratado como uma vinha que Deus arrancou do Egito, a terra da opressão, e transportou para a terra prometida, terra de abundância. Olha que coisa interessante. Aqui no Salmo 80 ele faz essa analogia, como se Israel fosse um ramalhete, um pedacinho de pau que tivesse ali pronto para ser plantado em outro local. Foi tirado do Egito e foi conduzido até a terra prometida onde foi plantado. O Salmo 80 fala que essa planta ela se desenvolveu muito. As suas raízes ficaram profundas, as suas ramas se espalharam até aos rios. Ali fazendo correlação com as extremidades que Deus tinha delimitado para o povo dele. Bastante interessante, mostrando o crescimento exponencial. Um outro ponto que eu destaquei, que também vai fazer referência ao Salmo 80, é o seguinte: contudo, no Salmo 80, a vinha de Deus está sob a sua ira. No Salmo 80 é retratado essa ideia de que, por mais que isso tivesse acontecido, a atual situação dessa vinha, dessa representação de Israel, não estava das melhores. Deus estava distante, os inimigos de Deus, os inimigos do povo, que também eram inimigos de Deus, estavam se alegrando com essa situação, estava, vamos dizer assim, sendo motivo de escárnio, de zombaria, e por várias vezes o salmista, ele clama a Deus, dizendo: Senhor dos exércitos, vem até nós, restaura-nos, purifica-nos, volta a ser o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, vem para nós. Não deixa que isso perdure mais tempo, os nossos inimigos estão zombando, estão fazendo pouco da gente. Bastante interessante, né? Esse momento em que o salmista fala sobre isso. Um outro ponto que eu destaquei foi o seguinte: dadas as profundezas da graça divina, o salmista fica perplexo que Deus pudesse reter sua presença de seu povo por um tempo tão longo. Aparentemente, essa triste situação que o povo estava vivenciando já estava se demorando, a ponto que o salmista, Asaf, ficasse perplexo, de tipo: Senhor, quanto mais isso vai durar? Até quando o Senhor vai reter a tua face da gente? Até quando o Senhor vai ficar distante da gente? E isso é bastante interessante, porque às vezes eu e você, em momentos tristes e dificultosos da vida, a gente tem essa impressão também, de que Deus está distante, de que Deus está se demorando.
para resolver a nossa situação. Foi nos apresentado também o seguinte, o refrão do Salmo evoca a promessa de Arão da bênção perpétua de Deus sobre seu povo e destaca a esperança de que a graça de Deus triunfe sobre as causas da miséria do povo. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O salmista ele utiliza do contexto do que está escrito lá em Números 6, do versículo 22 ao 27, onde Moisés chega para Arão e dá ali algumas instruções dadas por Deus. E essas instruções é a oração sacerdotal. É uma oração muito bonita que vale até a ocasião eu ler para vocês, que diz assim, o versículo 22. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel e lhes o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. No Salmo 80, o salmista Asaf, ele utiliza desse contexto para poder clamar a Deus e reivindicar a Deus essa promessa. Duas coisas são mencionadas que valem a nossa reflexão. O primeiro ponto é a questão da restauração. O salmista estava pedindo que o povo fosse restaurado, ou seja, a situação estava ruim e precisava de restauração. Não estava legal. O segundo ponto é que Deus levante o rosto. E isso é um ponto muito interessante que vale a nossa reflexão. Hoje eu estive assistindo um conteúdo do Rodrigo Silva e ele explicou essa oração de maneira muito interessante que eu vou tentar transmitir aqui para você. Quando fala essa parte de levantar o rosto para nós, dá a ideia de que Deus levanta o rosto para nós que somos suas criaturas. Mas fica a pergunta, como um ser superior pode olhar de baixo para cima para o ser inferior? E o Rodrigo Silva, ele fez a seguinte analogia. Essa situação é como um pai pega o seu filho, ali menor do que ele, mais frágil, indefeso, e levanta para cima, em sinal de alegria, em sinal de prazer, demonstrando ali segurança, confiança, contentamento. É esse aspecto que essa promessa, essa bênção quer retratar, como um pai feliz e contente com o seu filho. Por isso Deus iria levantar o seu rosto para o seu filho Israel, para o seu filho eu e você. A questão é, na atual ocasião do Salmo 80, aparentemente Israel não estava vivendo essa realidade. Deus aparentemente não estava contente com a situação de Israel. E fica um ponto de reflexão para mim e para vocês. Será que Deus tem estado contente comigo, com você, a ponto de levantar o rosto para mim e para você? Fica esse questionamento aí para a nossa reflexão. O último ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: a palavra hebraica para restaurar vem de uma palavra comum que significa retornar e é usada repetidamente na Bíblia no contexto do chamado, para que o povo que se afastou de Deus retorne para ele. O salmista, por várias vezes, ele fez essa repetição dessa palavra, restaura-nos, restaura-nos, restaura-nos. E vale a nossa reflexão nesse seguinte aspecto: para algo ser restaurado é preciso haver arrependimento. Sem arrependimento é impossível haver retorno. Não havendo arrependimento é impossível haver retorno. Retorno para onde e para quem? Retorno para Deus. Retorno para Deus. Para que eu e você, o povo de Deus, retornemos para Deus e assim sejamos restaurados, é preciso que antes eu e você
nos arrependamos da nossa atual situação. E era exatamente isso que o salmista estava clamando. Senhor, nós estamos arrependidos. Nós estamos tristes com a nossa situação. Por isso não se demora nesse distanciamento. Por isso não fica de cabeça baixa. Por isso não deixa a situação como está, a ponto dos inimigos zombarem da gente. Restaura-nos. Levanta o teu rosto e faz com que essa obra de aproximação, de relacionamento, seja novamente reavivado. Chegamos ao fim do nosso estudo, onde hoje nós meditamos no Salmo 80, onde é retratado a ideia do povo de Deus como uma videira que estava ali sofrendo, estava em apuros, estava precisando do grande agricultor, nosso Deus Todo-Poderoso, para que houvesse ali algumas podas, houvesse ali uma restauração, para que a videira venha novamente a dar frutos e frutos para a glória de Deus. Que eu e você possamos voltar amanhã, porque amanhã tem mais estudo do livro de Salmos. Você é meu convidado a estar aqui sempre comigo, tendo esse momento particular e especial com o nosso Criador. Tá bom? Fica com Deus, Papai do céu te abençoe, te proteja e te guarde de todo mal. Até a próxima e tchau, tchau.